Você já cruzou com alguém e pensou, essa pessoa vai ser grande. Não sei como, nem quando, mas ela vai. Mesmo sem grana, sem contatos e começando do zero, tem gente que carrega um brilho diferente. Não é sorte, não é um talento extraordinário, é um conjunto de atitudes, comportamentos e uma visão de mundo que, quando você percebe, é impossível de ignorar. A maioria das pessoas não enxerga isso, e faz sentido, se todo mundo visse, todo mundo tentaria copiar. Mas poucas pessoas conseguem, poucas pessoas têm a coragem de viver com esse tipo de intensidade. E se você souber identificar quem carrega esse tipo de energia, pode se cercar delas. E só de estar perto, você já começa a pensar diferente, agir diferente e enxergar mais longe. Esse vídeo não é apenas para apontar quem vai ou não ter sucesso financeiro. O objetivo aqui é te ajudar a enxergar os hábitos, as mudanças de mentalidade e os comportamentos sutis que determinam se você vai construir riqueza ou continuar preso no mesmo lugar. Então vamos lá. Primeira coisa, eles raramente bebem, fumam ou vivem em festas. As pessoas que constroem riqueza desde o zero têm algo em comum, elas não vivem em busca de prazer o tempo todo. Não é que nunca bebam, nunca saiam ou não saibam se divertir, é que isso simplesmente não é uma prioridade para elas. Enquanto a maioria está tentando esquecer da vida no fim de semana, eles estão tentando construir uma vida que não queiram fugir. Eles não precisam se entorpecer, não precisam afogar o tédio em álcool ou gastar energia em festas o tempo todo, porque já estão ocupados demais com algo que realmente importa para eles. Não é uma disciplina forçada ou algo do tipo, é a direção que eles escolheram seguir, e quando você tem um objetivo que realmente te move, o resto começa a parecer perda de tempo. Enquanto alguns estão com uma ressaca eterna, eles estão focados. Enquanto outros gastam 100% da energia no curto prazo, eles estão plantando algo para o longo prazo. E é por isso que, quando a conta chega, financeira, emocional ou profissional, quem construiu algo lá atrás já vai estar muito à frente dos outros. Porque para quem quer viver de verdade, não basta fugir do que machuca, você tem que correr atrás do que quer construir. Segunda coisa, eles usam o dinheiro como escudo, não como uma vitrine. A maioria trabalha para gastar, mas quem enriquece trabalha para se proteger. Enquanto alguns aumentam a renda para bancar um carro novo, uma viagem parcelada e restaurantes caros, os que constroem riqueza fazem o oposto, eles usam o dinheiro como um escudo. Dinheiro para essas pessoas não é para mostrar que venceram, é para garantir que ninguém mais mande nelas, é para poder dizer não sem medo, não vou aceitar esse trabalho, não quero esse cliente e não vou perder meu tempo com isso. A liberdade que elas buscam não está na etiqueta da roupa, está na autonomia de nunca depender de um chefe babaca, de um salário instável ou de um cenário insalubre. Bilionários que se fizeram sozinhos rompem cedo com esse ciclo de ganha, gasta, ostenta e repete. Eles entendem que ao construir riqueza é tão importante precisar de menos quanto querer ganhar mais, e quanto menos você depende de um salário, mais poder você tem. Terceira coisa, eles têm uma fé cega nas próprias ideias e planos. Futuros milionários não deixam a dúvida dominar. E às vezes, ouvir alguém falando com tanta convicção pode até parecer estranho, afinal, ninguém tem como saber 100% de que algo vai dar certo, mas essas pessoas não têm problema nenhum em garantir que vai. Elas sabem que a crença não é fato, mas também sabem que ficar pensando no que pode dar errado não leva a lugar nenhum. A crença, nesse caso, é uma ferramenta. Lá no fundo, claro que elas também têm dúvida, mas em vez de alimentá-las, elas escolhem matar essas dúvidas com um comprometimento total. É o único jeito de fazer as outras pessoas embarcarem com elas. Às vezes, você tem que mentir para si mesmo, tem que dizer que vai dar certo, que sua ideia é boa o suficiente e que as dúvidas são desnecessárias. Porque acreditar não significa saber o resultado, significa confiar que se depender de você, vai funcionar. Quarta coisa, um estilo de vida luxuoso não atrai essas pessoas. As pessoas acham que quem fica rico sempre sonhou com luxo, mas na prática não é assim que funciona. Quem constrói riqueza do zero geralmente não está sonhando com carros importados ou com roupas de grife. Eles não são movidos por luxo, são movidos por liberdade e controle. Eles querem acordar na hora que quiserem, trabalhar com quem quiserem e ter a liberdade de sair de algo que já não faz mais sentido. Gastar dinheiro só para impressionar os outros nem passa pela cabeça deles, porque estão focados em criar algo valioso, resolver problemas e ganhar poder sobre a própria vida. Se você quer ficar rico, não pode se dar o luxo de tentar provar algo através de bens materiais, porque isso só vai te atrasar e no fim, provavelmente vai destruir todos os seus planos. Construir riqueza de verdade está muito longe de ser algo glamuroso. O luxo pode até vir, mas se vier, ele vem depois. Quinta coisa, eles iniciam vários pequenos projetos e não se desesperam quando algo dá errado. Sabe aqueles adolescentes de escola que vendiam tênis usado, bolo de pote na sala ou criavam um canal no YouTube, mesmo quando todo mundo ria deles? Então, eles são muito mais propensos a ficarem ricos e bem-sucedidos hoje do que aqueles que estavam rindo.
Quanto mais cedo alguém começa a criar pequenos negócios, mesmo que aleatórios, maiores são as chances de sucesso no futuro. Claro, eles aprendem muito com os erros e com a prática, mas esse nem é o motivo principal de darem certo depois. A verdade é que essas pessoas pensam diferente desde cedo. Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, mas mesmo jovens, eles já estão focados em criar algo que lhe renda dinheiro para não dependerem mais dos seus pais. Esses são o que você deve observar, porque eles já estão enxergando o jogo de um outro jeito. Sexta coisa, eles pensam em décadas, não em dias. Leia qualquer livro sobre construção de riqueza e você vai encontrar essa ideia repetidamente. Pense no longo prazo. Claro, eu não vou dizer aqui pra você que só o futuro importa, porque pra mim, viver o presente é tão importante quanto o seu futuro. Mas uma coisa é certa, quem pensa mais no futuro tem mais chance de construir riqueza. Isso é meio óbvio, porque as conversas dessas pessoas são sempre voltadas para o futuro. Elas não ficam cuidando da vida dos outros e não se perdem em notícias banais. Elas falam do agora só pra entender como isso pode impactar o amanhã. Essas pessoas já limparam um caminho na mente, elas sabem pra onde querem ir e já visualizaram o futuro centenas de vezes. Agora se pergunte, você consegue falar sobre os próximos 5 ou 10 anos da sua vida como se já estivesse lá? Porque se não, é hora de pegar as ferramentas e começar a construir esse caminho. Sétima coisa, eles preferem criar do que consumir. Você nunca vai enriquecer de verdade se passa mais de 2 horas por dia nas redes sociais. 1 hora por dia já é mais do que o suficiente para criar conteúdo, divulgar seu trabalho, responder quem te apoia e depois sair. Se você continua rolando a tela depois disso, você não é um criador, você é um consumidor, e consumidores não enriquecem. Como você espera ganhar dinheiro se passa a maior parte do seu tempo consumindo distrações que os outros colocam na sua frente? No mundo moderno, o primeiro passo para construir riqueza é simples: desliga a tela e começa a criar algo. Oitava coisa, eles buscam estabilidade financeira antes de buscar riqueza. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo quase nunca começaram querendo ganhar centenas de milhões. Alguns até sonham em mudar o mundo desde o início, e geralmente eles são narcisistas. A maioria só queria uma coisa: estabilidade financeira, simples assim. Eles procuram trabalhos que paguem bem e que sejam acessíveis, pagam as contas, constroem uma pequena rede de segurança e só então começam a correr os riscos que a maioria das pessoas evita. Claro, sempre vão ter exceções, pessoas que ficaram ricas mesmo endividadas ou correndo altos riscos de falência, mas em geral a riqueza nasce de movimentos pequenos, inteligentes e consistentes, até que exista uma base forte o suficiente para suportar grandes decisões. Porque quando a base está firme, você para de decidir com medo, e sua energia muda de sobrevivência para a expansão. A partir daí, a construção de riqueza não acontece em pânico, e sim com um crescimento constante e imparável. Nona coisa, eles sempre tiveram mais de um trabalho ao mesmo tempo. Se você nunca teve 2 ou mais trabalhos ao mesmo tempo na sua vida, você nunca vai conhecer a liberdade que vem de ter múltiplos fluxos de renda. Sim, ter 2 empregos ainda é trocar tempo por dinheiro, isso tem um teto, mas o hábito de receber várias fontes ao mesmo tempo cria um novo padrão mental. Você começa a buscar maneiras de sempre colocar mais dinheiro entrando, não importa o tipo de trabalho, o importante é o instinto, não depender de uma única fonte. É por isso que perder o emprego, sofrer um corte de salário ou enfrentar um momento difícil não derruba essas pessoas. Elas não entram em pânico, porque sempre tem uma outra entrada funcionando. Esse tipo de mentalidade se multiplica com o tempo. Você começa pequeno, com uma renda extra, mas eventualmente uma dessas fontes cresce e se torna o pilar principal da sua riqueza. Só que isso só acontece para quem desenvolve o hábito desde cedo. Décima coisa, eles focam 100% nas suas forças e ignoram suas fraquezas. Se você quer ser uma pessoa melhor, foque nas suas fraquezas. Mas se você quer ser rico e bem-sucedido, foque nas suas forças. A sociedade ensina que o ideal é ser equilibrado, desenvolver os pontos fracos, transformar defeitos em qualidades. Mas esse é o caminho mais lento possível e geralmente leva à mediocridade. Se você quer crescer de verdade, tem que dobrar a aposta naquilo que te dá vantagem, nas habilidades que te destacam. Seu tempo vale muito mais quando é usado para aperfeiçoar o que você já faz bem do que tentando melhorar o que você nunca teve talento para fazer. Ignore suas fraquezas até o momento em que elas realmente se tornem um obstáculo real, porque o mundo recompensa especialistas e não generalistas. Um atleta de elite não perde tempo tentando ser um ótimo cantor. Um empreendedor bilionário não fica horas tentando programar, se sua força está na estratégia e liderança. O segredo não é corrigir cada falha, é fazer com que suas forças sejam tão indiscutíveis que suas fraquezas simplesmente não importam. 11ª coisa, eles não se sentem facilmente envergonhados. A vergonha é o preço da entrada para o sucesso. As pessoas vão rir de você, na maioria das vezes por inveja ou por não entender o que você está fazendo. Mas vai parecer que estão rindo porque você está falhando. Só que na verdade, o que incomoda os outros é que você tem mais fé em si mesmo do que eles jamais tiveram em si próprios.
A vergonha é uma das armas mais eficazes para manter as pessoas presas. Ela alimenta o medo de se destacar, de parecer um completo idiota e de errar em público. Mas se você quer alcançar o sucesso, tem que atravessar isso. Ninguém conquista algo importante sem primeiro parecer ridículo. Todo mestre já foi um iniciante, todo especialista já passou pela fase de errar em tudo. Quanto mais rápido você aprende a ignorar os outros, mais rápido chegará aonde quer chegar. 12ª coisa, todo pensamento é seguido por uma ação imediata. Ideias não significam nada sem ação, e quanto mais rápido você agir, mesmo nas pequenas coisas, mais você treina o seu cérebro para agir nas grandes também. Responder mensagens na hora, marcar aquela consulta no momento em que pensar, seguir uma ideia antes que a dúvida te paralise. Quanto mais rápido você abandona a obsessão pelo momento perfeito, mais fácil fica parar de só pensar e começar a fazer. Se dá pra fazer agora, faça agora. Cada vez que você age de imediato, está reprogramando o seu cérebro. Em vez de associar ideias novas com procrastinação ou medo, você começa a associá-las com movimento e progresso. E esse hábito de ação se acumula com o tempo, e de repente as coisas começam a acontecer, não porque você esperou a hora certa, mas porque agiu antes da dúvida de parar. 13ª coisa, eles estão extremamente confortáveis com o desconforto e a inconveniência. Pense comigo, quanto você gasta por mês só para tornar sua vida mais confortável e fácil? Você pede comida pronta toda semana porque é mais prático do que cozinhar, você compra um carro só para não precisar andar ou pegar transporte público, mesmo que o ônibus só demorasse 15 minutos a mais. E assim, não tem problema nenhum em gastar dinheiro com isso, mas saiba que isso está moldando uma mentalidade de escassez. Pessoas com essa mentalidade escolhem um conforto na hora, em vez de investir o dinheiro para fazê-lo crescer mais. E quanto mais você se acostuma com essa conveniência, mais dependente dela você se torna. O resultado é que você nunca vai se sentir satisfeito com o que tem. Você vai dizer a si mesmo que depois dessa compra a vida vai ficar mais fácil. E aí sim você começa a guardar dinheiro. Só que isso nunca acontece. Então, ou você aprende a se sentir confortável com a dificuldade agora, ou você vai continuar quebrado pelo resto da sua vida. 14ª coisa, eles têm mais medo de ficarem presos do que de falhar. Para a maioria das pessoas, o que paralisa é o medo de falhar, mas para quem enriquece, o verdadeiro pesadelo é ficar onde está. Passam anos e a pessoa está no mesmo lugar, sem crescer, sem aprender e sem mudar. Isso sim é o que mais assusta essas pessoas. Porque todo erro pode ser corrigido, todo fracasso pode ser superado, mas o tempo perdido é uma coisa que nunca vai voltar. Por isso elas arriscam em coisas que os outros evitam, porque mesmo que falhem, estão se movendo, estão aprendendo e estão vivas. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Meu nome é Felipe e se você ficou até aqui, comente "Eu serei rico". Nos vemos na próxima.